Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos a nossa lição, nosso estudo aí da lição semanal. Bom sábado a todos. E estamos aqui hoje, do meu lado aqui, o José Wilson, para recapitular, ajudar-nos aqui a discorrer sobre a lição, os temas de todos os dias aqui da lição, né? Vamos falar hoje sobre palavras de sabedoria, né, José Wilson? Exatamente, Robson. Vamos estudar a lição número 8, que foi uma excelente lição, ótimas, e aprendemos muito com o livro de Provérbios. Para iniciarmos de fato aqui, vamos ter uma palavra com Deus para termos a luz dele nesse estudo dessa lição. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, pela semana que nos deste. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá de estudar a Tua Palavra, que possamos não assimilar somente na teoria, mas que possamos aplicá-la na prática. Perdoa nossos pecados por Jesus. Amém. Amém. Adentrando aí a nossa lição dessa semana, traz como título Palavras de Sabedoria. Irá abordar essa semana aqui sobre vários fatores, como a igualdade que nós temos, educação, vai abordar vários fatores importantes do nosso dia a dia, né? E falando em dia a dia, também nós devemos ter essa prática cristã no dia a dia. Temos um dia específico falando sobre a nossa prática cristã diária, né? Sobre a introdução aí, José Wilson, o que podemos dizer aí, que você pode dizer para a gente sobre a introdução da lição? É interessante que, principalmente o verso para memorizar, ele já vem dando uma introdução muito grande. Mas eu peguei, Robson, na parte de baixo, e vocês que estão nos ouvindo, uma parte muito interessante que fala sobre o papel muito importante e os valores que possuímos, daquilo que nós temos através da nossa sabedoria. Que todos os dias nós temos que ser sábios. Todos os dias nós temos que fazer a diferença, tanto dentro da nossa família, com os nossos filhos, aonde nós estamos, testemunharmos deste amor de Deus verdadeiramente. É interessante a lição aí, porque nós não vivemos no mundo, nós não vivemos no mundo sozinhos, não fomos criados para viver sozinhos. Tem pessoas ao nosso redor, somos rodeados de pessoas que foram criadas pelo mesmo Criador, que é Cristo, pessoas pecadoras como nós, né? Então, são pessoas aí que somos iguais, aí, nos igualamos por esses fatores. E muitas vezes somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo ambiente que nós frequentamos, vivemos. E um fator interessante que não podemos nos desvencilhar desses contatos, às vezes, tendo em vista que muitas vezes nós vivemos rodeados de pessoas em nosso trabalho, né? E todos precisam trabalhar, né? Então, no trabalho, na família, então nós vivemos à mercê, passíveis de influência, seja de familiar, né? De amigos ou no ambiente de trabalho, né? Sabe, Robson, na segunda-feira, quando nós entramos nessa lição maravilhosa, tem dois aspectos que a Bíblia fala em Provérbios que é interessante. Os dois aspectos justamente que você tocou, que todo ser humano foi criado por Deus e por isso todos são iguais a Deus, não há pobre, não há rico, não há preto, não há branco. E o outro fator que me chama a atenção, que todos nós somos pecadores e carecemos da graça e do auxílio do Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que, embora tenhamos o mesmo Criador, somos pessoas diferentes, agimos como pessoas diferentes, mas, contudo, o nosso Deus tem que ser o maior em nós. E o nosso testemunho
tem que fazer a diferente, mesmo nas diferenças dos seres humanos. Mas para com Deus, somos todos uma só pessoa em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. Sabermos que Deus não faz acepção de pessoa. Saber que todos têm a mesma oportunidade, o mesmo testemunho para o crescimento da obra de Cristo. Isso muito nos alegra. Porque, igual você falou, na sociedade, muitas vezes, muitos são um pouco deixados para trás por causa de posição social, por causa de financeiro, e para Deus não tem isso. Isso é de alegrar muito, Robson. Tocou no fator interessante, que é o fator de que Cristo não faz acepção de pessoas. E Ele nos convida a sermos iguais a Ele, semelhantes a Ele. Ele nos convida a isso e nos faz ver que necessitamos de desfrutar desse amor pelo próximo. Porque, sabendo da nossa natureza, o ser humano tem a tendência, sim, a se afastar das pessoas pela condição social, cor, raça. E nós vemos aí, ao contrário, o exemplo de Cristo, que nos chama, nos exorta a todo momento a sermos iguais a Cristo. Nesse ponto aí, sermos iguais a Cristo, temos um parâmetro, temos um exemplo. Ele chama-nos a ser igual a Ele. Quando seguimos a Cristo, vivemos uma vida cristã diária com Deus, nós seremos iguais a Cristo. Por quê? Iguais no sentido do exemplo de Cristo, né? Do amor ao próximo. E aí, quando nós temos essa tendência, quando nós perdemos essa essência de sabermos que somos todos iguais perante Cristo, quando nós perdemos essa essência, aí advém várias coisas, como, por exemplo, arrogância, prepotência, né? E aí isso se perde, o princípio. Então não devemos perder essa essência de que somos iguais aos olhos de Cristo. E nós vimos do mesmo Criador. Você quer ver um exemplo, Robson, que é muito bom para a gente, e vocês que estão nos ouvindo, entender melhor? É quando fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, sobre o corpo. Ninguém pode dizer, a cabeça dizer para o pé, eu não preciso de você. E nem a mão para o pulmão, e nem o outro órgão do corpo. Todos, e é interessante que quando um sofre, todos sofrem juntos. Assim também devemos ser, como nós somos iguais, criado pelo mesmo Criador, nós também devemos ser igual ao corpo. Uns sofrer pelos outros, ajudar os outros. Essa ajuda mútua, né? Justamente, Robson, essa ajuda mútua nos ajuda a entender a nossa igualdade, o Deus de amor que nós temos, e que faz a diferença e nos consola muito saber disso. E outro ponto, fator ainda nesse dia, que nos faz voltarmos ao pensamento e refletirmos que somos todos iguais, é a questão de que somos todos pecadores. Porque sabiamente a Bíblia alerta para isso. Nós somos também tendenciosos a julgarmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, fazemos uma autoanálise e vemos que somos pecadores, nós não temos condições de julgar ao nosso próximo. E o ser humano é tendencioso a julgar ao próximo. E isso é ruim porque quando você passa a querer julgar o seu próximo, você perde essa condição, você afasta dessa classificação de que somos todos iguais e aí começa a julgar. O que acontece? Nós estamos querendo tomar o lugar de Cristo, porque não cabe a nós julgarmos. E nós vivemos rodeados de pessoas pecadoras, talvez não os mesmos defeitos que nós temos, mas pecadora. É como olhar no espelho. Somos diferentes. Às vezes o pecado que a outra pessoa tem é o pecado que me incomoda. Às vezes eu julgo ele
condenam ele facilmente, mas cometam as mesmas coisas que ele comete. Ou seja, encubro o meu pecado para julgar o meu próximo. Aí aumenta a arrogância, aumenta a prepotência, e às vezes me sinto melhor do que ele, mas estamos todos no mesmo barco, carecendo do Senhor Jesus, porque todos nós somos pecadores. E ninguém está livre disso, Robson. E o tempo todo nós queremos justificar as nossas ações ou até as nossas omissões. Um exemplo disso podemos ver quando deparamos com uma pessoa comentando sobre o dízimo, que às vezes não vai dar o dízimo porque o dízimo talvez não é bem direcionado no que deveria ser. Mas aí você está justificando, porque a Bíblia pede, a Bíblia é taxativa, né, em pedir os 10%. Deus manda você dar os 10%, independente da destinação desse valor. Então, o que vão fazer com esse valor não cabe a nós julgarmos. E nós nos esquivamos de cumprir o que Deus pede, porque às vezes nós começamos a julgar. E esquecemos que somos pecadores, somos iguais. Né? Justamente, você tocou num ponto muito importante, Robson, porque quando fala 10% é devolver aquilo que não é nosso. É fazer o sentido da vida daquilo que não é nosso. É um teste da vida. Deus pede para você ser fiel a Ele. E é um mandamento praticamente com promessa. Fazeis provas de mim. Só que quando a gente vê a outra pessoa não devolvendo, a gente não sabe nem porquê, a gente já julga, a gente já condena sem antes conversar. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida e na vida daquelas pessoas. E já na parte de segunda, aí o teste da vida. Né? E que teste? Que teste, né? E na nossa visão humana, parece um teste longo, né? Parece ser um teste muito longo. Para Deus, não. É muito curto. E para nós parece ser um teste muito longo. Só que esse teste, a Bíblia pede para nós orar e vigiar diariamente, né? Sem cessar. E aí nos faz pensar onde estamos colocando, despendemos nossas forças, onde estamos fazendo isso? Será que estamos despendendo o nosso tempo, a nossa força com a obra de Deus para aquilo que Deus pede de nós? Ou estamos nos refugiando em algo que aos olhos de Deus não tem valor nenhum? Nenhum. Então esse teste a palavra teste, eu creio que seja porque você tem duas vertentes aí, você tem escolhas na vida. Então isso é um teste, você tem escolhas na vida. Nós vivemos no meio de um grande conflito. E aí é um teste sim para a vida. E Deus deixa o livre-arbítrio para nós. Né? Então devemos refletir onde estamos despendendo a nossa força, as nossas ideias, qual a direção que estamos dando à nossa vida. Porque, Robson, se você analisar, todos os dias nós temos muitas coisas a decidir da vida. E quando eu estava estudando nessa parte de segunda-feira, que é muito importante, vem nos falando sobre a indústria de entretenimento. E a gente vê que o ano passado veio uma cantora, eu esqueci o nome dela no Brasil, os jovens estavam dormindo com barraca na fila para comprar ingresso. Podemos falar que é uma idolatria tão grande e as coisas de Deus ficam para trás. Nós estamos dando valor mais aos bens materiais, mais às pessoas, do que às coisas corretas. E o mundo parece que está de cabeça para baixo. A fidelidade, o relacionamento verdadeiramente mútuo que nós temos que ter com a pessoa que nos dá a vida, que nos dá saúde, que nos dá força para trabalhar, está ficando em segundo plano. As coisas erradas deste mundo estão se tornando certas. Nós estamos vivendo num mundo que o teste da nossa vida está colocando em prática todos os dias. Será que nós estamos perdendo nesse teste, Robson?
Como nós já dissemos, nós temos a escolha a fazermos. Porém, essa escolha depende da nossa vida, da proximidade que temos com Deus, conhecer a Deus, entregar, ser dependente de Deus para essa escolha. Tá? Porque essa escolha não é feita tão simplesmente baseado no que nós, seres humanos, pensamos ou sentimos, mas sim na dependência de Deus. Essa escolha correta depende dessa vida constante com Deus. E essa vida constante com Deus não quer dizer obras faraônicas que nós fazemos, algumas atitudes que vai nos fazer ser valorizado diante do padrão, da referência social, mas sim das coisas diárias, ainda que pequenas, mas constante. Deus pede que sejamos constantes ao fazer o bem, a praticarmos o amor ao próximo. Justamente, Robson. Esta é a fidelidade e o relacionamento que Deus pede com Ele e com o nosso próximo. Isso que faz a diferença. Eu gosto muito de simplificar a Bíblia da seguinte maneira. Teve uma vez que um rapaz estava pregando, ele disse dessa maneira: você já notou por que você tem duas mãos? E logo ele explicou: uma é para ser ligado na mão de Deus e a outra na mão do seu próximo. Você é um canal de bênção para onde você passa. E quando a mão que está ligada no seu próximo retém as coisas, Deus também retém aquela que está ligada nele. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, no serviço em favor do nosso próximo, o nosso teste da vida é diferente. O prazer de relacionarmos com o nosso próximo se torna diferente. É como se alimentar, é como se beber água. Se passa um ato que às vezes nós nem notamos, porque já é amor. E é isso que Jesus espera de nós, um canal de bênção. E não devemos tentar, resumindo e finalizando esse dia aí, não devemos tentar fazer escolha no meio desse teste sem ter um relacionamento com Deus diário, dependência de Deus. Eu acho, Robson, que se você não tiver um relacionamento com Deus e não tiver uma fidelidade com Deus mais próxima, você não consegue alcançar o seu próximo. Você só consegue alcançar o seu próximo se verdadeiramente você se tornar um canal de bênção. É interessante. Aí você consegue enxergar o seu próximo como a ti mesmo. E este vai ser o real valor que Deus pede para cada cristão. Exatamente. E passando agora para a parte de terça-feira, José Wilson, esperar pelo Senhor. Nós vemos aí que a nossa vida, como comentamos aqui na parte da introdução, passamos por muitas influências. Influências não só das pessoas, mas das coisas materiais, que podem nos influenciar a sermos talvez egoístas, vingativos. Então devemos tomar muito cuidado com essa questão, com essas escolhas que fazemos. Né? É fácil essa escolha? Acredito que não, né? De esperar pelo Senhor, porque às vezes parece loucura quando nós temos que esperar algo que o mundo às vezes está desabando e nós questionamos, como vou esperar esse tempo, Senhor, porque está acontecendo tantas coisas, como vou esperar? Mas Deus sabe o dia de amanhã. Então devemos esperar pelo Senhor, esperar pela condução do Senhor na nossa vida. Devemos entregar nossa vida a Deus. Agora, é fácil, Robson, esperar no Senhor? Nós que conhecemos um pouco da sua palavra, nós que tentamos viver um pouco da sua palavra, eu vou confessar para você, não é fácil esperar no Senhor. Não é fácil. Isso tem que ser um treinamento, uma entrega total. Estilo de vida, parte, né? Um estilo, a palavra certa, um estilo de vida, porque nós vivemos num mundo tão corrido, que às vezes o mundo está nos atropelando. Nós, como um verdadeiro cristão, temos que parar e deixar que o mundo circule. Para você ter um exemplo,
Nós temos pressa para tudo. E quando eu estava estudando essa lição de terça, eu descobri uma coisa muito séria na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês que estão nos ouvindo. Robson, nós muitas vezes, parte da nossa vida, nós tratamos Deus como um advogado ou como um médico. Nós vamos ter com Ele só na hora do desespero, só na hora que tudo falha. Às vezes, nós estamos igual Jerusalém quando Jesus chegou. Vocês me honram com os lábios, mas o coração ainda está longe de mim. Não é fácil esperar no Senhor. Quando tudo vai fácil, muitas vezes nós falamos, Senhor, pode ficar aí, eu não preciso do Senhor. Eu estou bem, estou empregado, a minha família está bem, os meus filhos estão bem, o meu carro está bem. As maiores orações é quando a gente entra em desespero, é quando a gente quer resolver as coisas da nossa maneira. E a pressa, o que acontece? Muitas vezes vem a infelicidade, vem a miséria. Exato. E assim, não devemos tomar o lugar de Deus nessas situações. E principalmente na questão de buscar fazer justiça com a própria mão a quem nos faz algum mal. É uma tarefa fácil? Não é. Porque nós temos o impulso de querermos fazer justiça com nossas próprias mãos, principalmente quando é algo que nos afeta diretamente. Então, esse esperar pelo Senhor, esperar que o Senhor faça essa justiça. E isso não significa que devemos orar, perder tempo orando e pedindo que Deus castigue alguém porque alguém fez algum mal. Isso não deve ser confundido dessa forma. Tá? Porque aí nós estamos tendo uma concepção de que nós temos a convicção de que aquela pessoa deve ser punida. E nós entregamos essa punição na mão de Deus. Porém, nós devemos orar para, inclusive isso reflete amor, orar para que Deus transforme o coração dessa pessoa. E passando aqui para a parte de quarta-feira, José Wilson, compaixão pelos pobres. Essa compaixão pelos pobres, nós estudamos lá no início sobre a igualdade. E aí, se nós temos amor pelo nosso próximo, esse amor tem que ser um amor cego. Cego no sentido de que não deve ser justificado esse amor pelo que as pessoas possuem, ou pelo cargo, ou pela posição que possui. Jamais deve ser justificado por isso, medido por isso, mas sim deve ser um amor o quê? Um amor abnegado de qualquer interesse. A passagem de Mateus 25, ela é bem clara, muito clara, mas muitas vezes nós não entendemos. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Era forasteiro e me hospedaste. Estava preso e foste me visitar. Muitas vezes, bate uma pessoa na nossa porta, Robson. A gente olha uma pessoa forte, robusta, porte físico bom, pedindo ajuda. Nós damos ajuda para livrar daquela pessoa. Não paramos para ouvir aquela pessoa, a vida dela, como que ela está. Isso não é ter compaixão pelo pobre. Não é. E tem uma frase aqui que eu gostei muito, que simplifica muito isso, Robson. O caráter de alguém não é medido tanto pela sabedoria, nem pelo compromisso religioso, mas pela disposição para ajudar os pobres e os necessitados. Às vezes é uma palavra de conforto que precisa. E a Bíblia deixa claro, todas as vezes que fizermos a uns desses, estamos fazendo ao próprio Jesus. Então, isso nos dá a diferença. Isso nos dá um motivo de ter compaixão pelos pobres, de ajudar. E eu descobri uma coisa que é certa, Robson. Não é Deus que coloca o pobre, os necessitados perto da gente. É o contrário. Deus nos coloca perto dessas pessoas porque nós temos algo para dar. Talvez uma palavra de amor, não o arroz e o feijão. E cuidar das duas áreas.
tanto o físico, o material, como o espiritual. É isso que é ter compaixão com os pobres, no meu ponto de vista, Robson. E esse amor que devemos despender com os pobres, ele grita, né, em nossa vida, que pratiquemos esse amor. Isso é uma prática, né? E me permita abrir um parênteses aqui sobre a questão de compaixão pelos pobres. E uma parte da lição aqui, o penúltimo parágrafo fala por amor aos pobres, né? A segunda razão está na pessoa pobre, que é tanta criatura de Deus quanto a rica. O parênteses que eu quero abrir é o seguinte: não devemos ignorar, por achar que também, e aí corremos o risco de cometer esse equívoco, de desprezarmos alguém que tem algum bem material, tá? Porque quando pede esse exercício de amor ao próximo, independe, como eu disse lá atrás, que independe, um amor cego, que independe do que tem, também esse mesmo amor, nessa mesma quantidade, deve ser depositada naquela pessoa que tem algum bem. Porque, como você disse, o pobre pode não estar precisando naquele momento só da questão material, mas pode estar precisando daquela palavra, daquele ouvir. Assim como o que tem também o rico, muitas vezes, eu acredito que até mais, algumas vezes, da palavra, precisa daquela atenção. Talvez é um pobre espiritual. Então, exatamente. Então, nós devemos tomar esse cuidado quando nós falamos, e a lição fala de compaixão pelos pobres, né? E devemos realmente, porque os pobres, na visão humana, na visão social, realmente é a classe mais excluída, é a classe mais desfavorecida. E aí, na visão humana, essa atenção que se dá ao pobre mesmo material é medida pelo que ele tem. Nós que conhecemos a palavra, devemos pregar esse amor abnegado. Por quê? Pela referência humana, isso daí sim é medido. Por isso que a lição vem falando compaixão pelos pobres, porque é medido sim. Tá? Nós abrimos esse parênteses aqui só para fazer esse alerta, porque eu julgo ser bem importante nessa situação aqui. Eu acho interessante, Robson. Eu não sei se acho que todos nós tivemos o privilégio de ajudar alguém materialmente, mais especificamente na fome. Eu não sei se você já teve, ou você que está nos assistindo, já teve a oportunidade de servir alguém. Parece que a felicidade é mais nossa, que estamos ajudando, do que aquela pessoa que está recebendo. É o benefício de você estar praticando a vida cristã. Agora, pensa bem, Robson, quando você olha aquela pessoa, igual Jesus Cristo fala, eu sou aquela pessoa, é a mim que você está ajudando. Consegue ver a diferença na nossa vida, quando nós realmente colocamos o Evangelho e a palavra de sabedoria, que fala todos os textos de Provérbios, junto com esse de Mateus 25? Consegue enxergar Jesus naquela pessoa, tendo compaixão daquela pessoa? O benefício é maior, é muito grande. Por isso que Jesus faz, é mais fácil servir do que ser servido. E a compaixão é muito grande, Robson. Essa prática é benefício para a nossa vida cristã, para o nosso teste, como disse lá atrás, é o nosso exercício, é a nossa preparação para esse teste. Devemos estar preparados. E o preparar é deixar Deus conduzir a nossa vida. E se temos compaixão pelo nosso próximo, é porque Deus está conduzindo a nossa vida. Porque a nossa natureza fora da vida cristã é não ter essa compaixão, é a natureza do ser humano. E se você tem essa compaixão, você está exercitando o que Deus pede de nós. E agora, Zé Wilson, aqui na parte de quinta-feira, um assunto de suma importância, interessantíssimo, inclusive sempre foi importante nos dias de hoje, acredito que mais ainda, no mundo que estamos vivendo de tantas influências, que a lição falou lá atrás, de tantas influências, sobre educação.
que passamos para... A lição toca no assunto também, abre uma especificidade aí da questão de pai para filho, mas também essa educação pode ser entendida de forma macro aí, de o que passamos para as pessoas que nos ouvem. Né? O que você pode nos dizer, que você interpretou dessa questão da educação aí, que você pode enriquecer para nós aí? Olha só para você ver, Robson. Eu tenho 2 filhas e totalmente diferentes. E Provérbios 22:6 é bem claro. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velha, não desviará. Para mim, isso é um mandamento. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês que estão em casa, e vocês que têm filhos sabem disso. Eu, na minha vida, Robson, sobre o Evangelho, eu descobri tarde, mas também descobri que Deus chega na nossa vida na hora certa. Deus nunca atrasa. E concernente aos filhos, é muito diferente na educação, no ensino, na prática, porque o exemplo do pai fala mais do que 1000 palavras. A maior educação está no exemplo. Quando a minha filha estudava no Colégio Batista, todas as páginas, tudo que era impresso, tinha uma frase assim: o exemplo é maior o exemplo é a maior educação de uns pais para o filho. O outro exemplo que eu quero dar para vocês é aquele que Timóteo deu, que desde criança sabe as sagradas letras. E isso, quando nós fazemos isso para os nossos pequenos, nós estamos promovendo o seu futuro. Porque o caráter de uma criança ele é formado de 0 aos 7 anos. O resto, tudo é repetição na sua vida. É onde nós temos que tomar tempo na educação. Quando a Bíblia fala em Deuteronômio, que ensina a criança ao levantar, ao andar, ao deitar, tudo isso, Robson, tem que fazer parte da nossa vida. E isso faz parte da nossa cultura. E isso tem que fazer parte da nossa igreja, de um grande relacionamento para fazermos comunidade forte, igreja forte e um mundo melhor de se viver. Quando Ellen White fala que quanto mais sabemos, mais temos responsabilidade, é também nesse sentido. Porque a responsabilidade que temos, não somente ensinar os filhos, para eles ali naquele mundo mais restrito, a se dar bem de alguma forma, mas é a responsabilidade de formar uma pessoa para ter um mundo melhor, para ter um mundo melhor, porque o seu filho, com certeza, ou suas filhas, com certeza, influenciará várias outras pessoas. E aí, essa influência pode ser bom, pode ser ruim. E aí vai implicar no que elas aprenderam. Ou seja, no que você passou para ela. Então, a responsabilidade é bem maior do que simplesmente aquela passagem de conhecimento ou de alguns ensinamentos naquele mundo dentro de casa. É muito além desse relacionamento. A responsabilidade de semear, de pulverizar essa educação. Então, isso vai refletir lá na frente, ainda que indiretamente. Então, aí é a responsabilidade que devemos ter convicção, que temos essa responsabilidade nessa educação, no que semeamos. E o cuidado que devemos ter, porque essa influência pode ser boa ou pode ser ruim. É o que fala Provérbios 8. Ele deixa bem claro o Provérbios 8. Se educarmos mal a nossa criança, nós no futuro também vamos escolher o quê? Pessoas egoístas, pessoas amargas, pessoas irresponsáveis. Tudo isso. E eu quero acreditar, e a Bíblia fala, é muito certo, que a maior educação vem do berço, vem de casa. O que a sociedade pode fazer às escolas é dar maior conhecimento básico das crianças, mas o ensino verdadeiramente vem dos pais
e da mãe. E é interessante um efeito aí, você dizendo sobre essa questão, o efeito que causa. Uma má educação, inclusive, traz trabalho para o próprio pai. Justamente. A influência retorna, de forma a dar muito trabalho. Por isso que é uma frase aí não muito escassa, de que uma frase até popular aí, de que o pai fala, aonde foi que eu errei? Porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Só que aonde foi que ele errou? Por quê? Isso retorna, inclusive, de uma forma trabalhosa para os pais. Então, nós vemos qual que é a influência dessa educação sem a orientação, que é importante a gente dizer, sem a orientação de Cristo. Essa educação deve ser orientada, submetida a Deus. Aquele teste que nós falamos, o amor ao próximo, que é o exercício, a hora do educar, também devemos submeter a Cristo. Para que nós tenhamos fala com mansidão, com sabedoria e todos os outros adjetivos que Deus pede que nós façamos. E agora, Zé Wilson, para concluirmos a nossa lição, para nós aí fazermos um apanhado, qual que estamos chegando ao final aí dessa lição dessa semana, qual que é a conclusão sua sobre essa nossa lição dessa semana maravilhosa, que falou sobre educação, teste da vida, o exercício, amor ao próximo? Qual que é a sua conclusão sobre essa lição dessa semana? Se você me permite, antes de nós concluirmos, eu queria dar um chamado a você que nos escuta, a você que é adventista, ou a você que não é adventista, mas está nos escutando. Começou ontem 10 dias de oração com Deus. Faça parte desse programa também. Ore por você, ore pela sua família, ore por alguém que te pede oração, por algum necessitado. São 10 dias de oração. E são mais de 17 milhões de pessoas que estão envolvidas nesse aspecto. Eu só queria dar esse chamado, porque quanto mais nós falarmos, mais oração, mais poder. E para concluir a lição, eu achei fantástico. Mais sabedoria, né? Que é o título da lição, palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria. Eu achei fantástico, Robson, o que está escrito no resumo, verdadeiramente, que diz assim: a misericórdia e a verdade talvez não lhe tragam dinheiro e nem status, mas ajudarão você a fazer as melhores escolhas na vida e lhe darão poder para criar comunidades crescentes e florescentes. Eu achei fantástico. Por quê? Porque a palavra de sabedoria que dá provérbio é justamente isso. É algo que o dinheiro não pode comprar. É algo que só pode ser adquirido com um coração aberto, entregando-se ao Senhor Jesus. Pense nessas palavras. E para concluirmos, essa sabedoria, como você mesmo disse, acabou de dizer, vai muito além. Palavras de sabedoria. Toda essa educação, esse nosso teste, essa nossa convicção que devemos amar o nosso próximo, vem de uma sabedoria, mas não é a sabedoria na concepção humana. Justamente. Porque é muito limitada. Devemos ter a concepção de sabedoria, aquela sabedoria divina, aquela sabedoria extraordinária. Que vem do alto. Que vem do alto. Aquela sabedoria que, aos olhos do homem, parece ser loucura. E que possamos orar cada dia mais. E esse teste que pede para nós aqui na lição, que pede que sejamos constantes, diários, nas pequenas coisas que fazemos. Se nós fazemos pequenas coisas, mas todos os dias, que demonstra, que reflete amor, tenha certeza que Deus vai te abençoar e te capacitar para você continuar fazendo o bem. E não esqueçamos de que devemos submeter todas as nossas atitudes, submeter a nossa vida completamente a Deus. Porque quem concede a nós essa sabedoria, essa força, quem conduz, é só Deus. Não devemos tomar esse barco sozinho. Devemos orar diariamente para que Deus
conduz a nossa vida, que nós não busquemos a vingança de acordo com o nosso propósito, e não busquemos a justiça com as próprias mãos, mas devemos buscar a Deus para que Deus faça o melhor, que Ele é o Criador e mantenedor desse universo. Bom, está terminando a nossa lição dessa semana. Obrigado a vocês aí em casa que continuou conosco, aqui no decorrer da nossa lição. Alertamos que todos os sábados estamos aqui, após o informativo, recapitulando nossa lição, traz assuntos, todos eles interessantíssimos para a nossa vida diária, a nossa vida cristã. E esperamos vocês no próximo sábado, aqui para recapitularmos a nossa lição. E para finalizarmos, pediria o José Wilson para orar, para finalizar a nossa lição. Ok, vamos orar. Senhor Jesus, amado Deus, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque cada dia o Senhor nos dá a sabedoria necessária para conduzirmos não só a nós, mas todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho, para darmos um testemunho do amor que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que essas palavras de sabedoria possam encher o nosso coração e que o nosso testemunho possa ser fiel e verdadeiro. Que em breve, Senhor, quando o Senhor surgir nas nuvens dos céus, possamos estar todos juntos para subir para Canaã celestial, ó Pai. Nos dê este sábado deleitoso na Tua santa companhia. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus.